Uma boa noite a todos. Peço que você, ainda de pé, abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, no versículo 10. Nós vamos ler do 10 ao 13. Que privilégio realmente, como disse a Dora, é um privilégio podermos cultuar a Deus. E você que nos ouve aí pelas redes sociais, preste também o seu culto a Deus, amém? Não desvie o seu foco. Eu sei que às vezes tem algumas distrações, mas não desvie o seu foco não, amém? Isaías no capítulo 43, no versículo 10, diz assim: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre nós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Versículo 13: Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Amém? Abaixa a sua fronte. Papai do céu, nós te louvamos e nós te bendizemos, Senhor, pela tua igreja reunida aqui nessa noite, Senhor, pelo teu povo, por cada um dos que estão agora nos lares e vão ouvir a tua palavra, Senhor. Ó Papai, tira do nosso ouvido todo o comichão, Senhor, que possamos agora ouvir e compreender a tua palavra, porque tu és o eu sou, tu és o grande, operando tu, quem impedirá? Tu és o mesmo Deus ontem, o hoje, o eternamente. Tu és bendito, Tu és maravilhoso, e queremos nessa noite encher-nos da Tua presença. A Tua presença é real nesse lugar, se faz presente em cada um dos lares. É o que eu te peço nessa noite. Sê conosco, Espírito Santo de Deus, dá-nos entendimento da Tua palavra, Papai, em o nome de Jesus, amém? Podemos assentar, queridos. Esse texto da palavra de Deus Deus não precisa se explicar, né? Alguém certa feita foi questionar: Deus, qual é o teu nome? Né? E ele simplesmente diz: eu sou. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Deus não precisa se explicar. E muitos, né, de nós, a ciência tenta explicar Deus. Mas Deus, Ele é o eu sou, é como Ele diz que Ele é na Bíblia, Ele é o eu sou. Antes que tudo se formasse, Ele já existia, e Ele formou todas as coisas, amém? Por isso que você é lindo, porque foi Deus que te fez. Por isso que você é linda de Deus, porque foi Deus que te fez, amém? Glória a Deus. Romanos capítulo 11, versículo 36, é maravilhoso. Porque dele, e por Ele, e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Que bênção, que maravilha é nós servirmos a esse Deus maravilhoso, que tudo pode, que tudo faz, que tudo opera, amém? Glórias a Deus. Mas nessa noite eu gostaria de, na verdade, a mensagem toda está em Gênesis, a partir do capítulo 12. É a história de Abraão. O interessante é que eu e você talvez estejamos, estamos vivendo essa fase, uma fase diferente, qual parece que a humanidade já passou por isso algumas vezes. Mas a mídia traz à tona isso, supervaloriza isso, superdimensiona isso, mas a humanidade já passou por algo até pior do que essa pandemia. Mas esse não é o assunto de hoje. Certo é que eu e você, conforme nós vamos prosseguindo, conforme nós vamos vivendo, nós conseguimos ao longo do tempo dimensionar: nossa, aquele tempo assim foi bom, aquele tempo assim foi um tempo de dificuldade. Olha, algumas etapas, alguns estágios da nossa vida. E eu queria separar aqui na vida de Abraão 4 estágios, e talvez eu e você
estejamos encaixados em um desses estágios. Certo é, Deus esteve presente em todos eles, amém? Certo é, Deus esteve presente enquanto você nem sequer o conhecia. Deus esteve presente no controle de todas as coisas, mesmo quando você estava distante de Deus. Ele continuava lá dos céus, olhando e cuidando de você e da sua família e dos seus, amém? Pode ficar tranquilo, Ricardo, ainda não tenho meu marido na igreja, mas ele está cuidando do seu marido. Ele está cuidando da sua esposa, ele está cuidando do seu filho, porque você está na posição de servo de Deus. Continue orando, Deus está no controle de todas as coisas, amém? Glórias a Deus. Esse é o Deus ao qual nós servimos, o eu sou, né? Nós sim somos limitados, mas Deus não. Deus não tem limites para o agir, para o fazer, para o estagnar. Quando é necessário ele estagna alguma coisa, ele para, ele não permite, ele permite, porque ele está no controle de todas as coisas, amém, igreja? Glórias a Deus. E assim foi na vida de alguns heróis bíblicos, e não é diferente na vida de Abraão. Abraão foi um homem tremendo na presença de Deus, mas assim como eu e você, ele passou algumas dificuldades, passou algumas situações em que ele titubeou na sua fé. Tem certeza disso, Ricardo? Mesmo Abraão sendo o pai da fé, a Bíblia diz que Abraão é o pai da fé. Teve alguns momentos em que ele vacilou, teve alguns momentos que realmente ele teve alguns questionamentos diante de Deus, coisa que eu e você não faz, né? Quantas das vezes nós não pegamos, nós mesmos, né? Questionando a Deus, questionando o agir de Deus. Isso é natural, porque nós somos seres humanos, mas eu quero nessa noite falar sobre esses 4 estágios aí na vida de Abraão. Conforme aí o dicionário diz que estágio significa aprendizado, significa uma fase de aprendizado, uma etapa de aprendizado. Olha só que interessante. Talvez esse momento que você esteja vivendo seja um aprendizado, e eu tenho certeza que você vai tirar muitas lições disso e vai novamente glorificar o nome de Deus, porque Deus é maravilhoso, porque Deus é poderoso, amém? Deus se revela a nós de várias as maneiras, em cada etapa ou estágio da nossa vida. Tem alguns momentos que Ele vai se manifestar diante de nós como Pai, e como Pai Ele olha para cada filho e sabe exortar a cada filho. Tem alguns momentos em que Ele vai se manifestar para mim e para você como Senhor da sua vida, porque nós somos considerados como servos do Deus Todo-Poderoso. E o que o servo tem direito, né? Mas tem alguns momentos em que Deus realmente vai se manifestar na sua vida. Talvez seja esse o momento que você está precisando. Ele vai se manifestar como um amigo, né? Glórias a Deus. Quem está precisando de um amigo aí? O melhor amigo que nós podemos ter é Jesus Cristo, amém? Ele não falha, mas o verdadeiro amigo às vezes nos diz algumas verdades, e algumas verdades não é coniventes para o nosso ego, algumas verdades não é conivente para a nossa vida espiritual, porque vai nos confrontar, algumas verdades nem sempre vai nos agradar. Como é bom ter a Deus como amigo, como é bom ter Jesus como amigo, mas alguns amigos que nós temos aqui na terra, nem todos eles são verdadeiros, né? Mas o Deus verdadeiro, amigo, está aqui nessa noite, amém? Glórias a Deus. Lá na vida de Abraão, diz que no Gênesis capítulo 12, ele foi chamado a uma mudança. Isso mesmo, ele morava numa certa localidade e ele foi chamado para se mudar. Literalmente ali, o primeiro missionário da Bíblia é Abraão, e ele é convidado a se mudar e a fazer uma obra em outro lugar. E onde eu quero chegar com isso? Eu não sei se esse é o estágio da sua vida. Ah, Ricardo, está tudo estagnado, tudo parado, eu preciso de algo novo. Deus tem algo novo para você nessa noite, amém? Assim como na vida de Abraão, interessante que o novo de Deus na nossa vida pode ser maravilhoso, amém? Pode ser espetacular, pode ser uma bênção,
mas nem sempre é da forma como a gente imagina, né, Helena? O agir de Deus nem sempre é o agir da forma como a gente imagina. A gente imagina assim, imagina assado, a gente imagina tudo certinho, tudo dentro do script, não tem nada de mal nisso, Gessé, está tudo ok os seus planos, está tudo ok as suas estratégias, dentro de um conceito ético, moral, está tudo ok. Quem disse que Deus quer fazer dessa forma? Assim como foi na vida de Abraão, Deus dá para ele uma ordem para que ele se mude. Deus lança na vida dele uma promessa lá no versículos 2 e 3. E consigo ele sai daquele lugar e ele leva consigo a ordem para se mudar e leva consigo uma promessa. Amém? Deus tem promessa de uma novidade para você ainda esse ano. Você crê assim? Isso é impossível, 2020 já foi. Os especialistas estão dizendo que 2020 já era. O ano letivo da criançada já foi. O ano letivo seu na faculdade já foi embora, parece que está perdido. Será? Será que eu e você, será que você como servo e serva de Deus pensa dessa forma? Porque se você pensa dessa forma, você está pensando errado. Essa não é a mente de Cristo. Isso é uma cilada que o diabo quer lançar sobre a sua vida. Continue estudando, viu, Julemê? Direitinho, tá bom? Continue estudando, Paulo Azaf, direitinho. Porque assim, lá na frente, você vai ser a melhor aluna, você vai passar na melhor faculdade. Querido, não vá na onda desse pessoal aí não, querido. O ano de 2020 não está perdido não. Esse será um ano abençoado, é um ano abençoado. Que ano de lutas, que ano de adversidade. Mas Deus tem algo novo para mim e para você, amém? Eu testemunhei aqui, domingo passado. Também, assim como muitos dos irmãos, teve redução de salário. Mas eu não senti. Eu me preocupei, claro que me preocupei, eu sou pai de família, né? Tenho ali minhas contas, tenho todos os meus compromissos, mas Deus agiu nos mínimos detalhes. Ainda dei exemplo da conta de luz, que o correto é eu trabalhando no home office, adoro trabalhando no home office, era para ter aumentado a conta de luz, mas como eu tive redução de salário, mas como eu sou dizimista fiel, e o preceito da Bíblia diz que eu tenho que ser obediente, como eu sou um filho obediente, papai lá do céu fez a conta de luz, reduzi. Fala para mim se não é um mistério. Eu tenho algum mérito nisso? Não. Porque eu só sou um filho obediente, só isso, obediente à palavra, com a entrega do dízimo. E quando a Helena ministra aqui, ela ministra, viu? Fazei prova de mim, ela se referindo a Deus, que nós devemos fazer prova dele. Deus tem algo novo para mim em 2020. Eu não esperava uma coisa dessa, ter redução de salário e as coisas acontecer. Na verdade veio mais dinheiro do que a redução de salário. Querido, Deus tem algo novo para você ainda em 2020. Você crê dessa forma? Você crê assim? Você que nos ouve em casa, creia, o Deus Todo-Poderoso está nesse lugar e tem algo novo para você. A vida de Abraão estava uma mesmice, estava uma chatice, pastor Ricardo. Deus tinha que fazer algo novo na vida dele. E é óbvio, Jessé, quando ele está caminhando e vê ali umas campinas verdejantes, qual seria a minha e a tua intenção? Campinas verdejantes. E o que Deus fala para ele? Eu quero algo novo na tua vida. Olha para lá, Abraão. Deserto, areia, poeira. É isso que Deus tem para você e para mim? Por isso que eu digo que nem tudo da maneira como Deus quer fazer é o nosso modo. O nosso modo é as campinas verdejantes. É lógico, ver um campo de tulipas, é ver cachoeira, é ver tudo do bom, do melhor. Mas Deus deu para Abraão um deserto. Coisa de louco, mas por que Deus vai castigar Abraão dessa forma? Por que Deus está me castigando com essa situação, com esse deserto que eu estou vivendo em 2020? Querido, no deserto tem água, no deserto tem oásis, Deus tem isso para mim e para você. Você crê? Eu creio, porque o modo de Deus é o melhor para a nossa vida, amém? O sobrinho dele que ele levou, né? Em algum momento ele falou, não, eu vou para aquelas campinas ali, ó. E Abraão vai para o deserto. Quem será que mais prosperou?
quem permaneceu na presença de Deus. Não importa, querido, se você está nas campinas verdejantes, não importa se você está no deserto, Deus estando com você, está tudo certo, está tudo ok, amém? Glórias a Deus. E tinha então Abraão, quando Deus faz essa promessa para ele, porque Deus promete para ele, que dele sairia uma grande nação. E parece realmente ser algo assim, realmente muito difícil, muito difícil, porque ele tinha 75 anos de idade. Como imagina um homem com 75 anos de idade engravidar a esposa dele também, que tinha quase a mesma idade, né? Diz que Sarai, né? Sara já tinha perdido ali seus costumes, não tinha como ela engravidar, mas Deus faz a promessa. Então Abraão obedece a Deus. Primeiro, novidade de vida. O que tu tens para mim, Senhor? Deserto. Tá bom, vou obedecer. Segundo, leva consigo a promessa. Querido, se Deus te prometeu, guarda consigo a promessa no seu coração, amém? Querido, não esqueça, Deus prometeu, no momento certo Ele vai cumprir. Mesmo que Abraão tenha 75 anos, Deus vai cumprir na vida de Abraão a promessa que Deus fez, dele se tornar uma grande nação. Amém, querido? Você quer o novo de Deus nessa noite? Amém. Mesmo que seja o deserto? O amém diminuiu, pastor. Sabe por quê? Isso é natural. Ninguém quer o deserto. Quem quer o deserto? Quem quer uma herança aí de milhares de hectares de deserto? Não, ninguém quer, né? Porque o deserto simboliza dificuldade, ao nosso ver, né? Os americanos construíram o Texas no meio do deserto. É um dos estados que mais produz, né? Querido, Deus tem algo novo para você e é especial, amém? Mas é interessante que às vezes a gente pega o deserto, a gente está no deserto e a gente, em vez de ficar focado na promessa que Deus tem para nós, a gente fica focado nos problemas que tem no deserto. Aí você inclusive até toma posse do problema. Você conhece assim, pastor, alguém? Que toma posse do problema? É a minha hérnia de disco. É o meu carro velho, né? É o meu esposo bêbado. Querido, começa a falar diferente. Você está no deserto, mas começa a falar diferente. Essa hérnia de disco não é minha. Jesus levou lá na cruz do Calvário, porque está na palavra. Viu? Esse meu marido será uma bênção. Diga isso em nome de Jesus. Você está no deserto, mas você não tem que ser. Você, querido, Deus vai fazer um milagre no deserto mesmo, amém? Não saia correndo do deserto não, amém? Glória a Deus. Deus continua no controle. Tiago capítulo 4, versículo 14. Entenda uma coisa, querido. Isso que nós passamos aqui, nessa terra, querido, isso é passageiro, né? Tem gente que se importa tanto com o modelo do seu carro. Olha a casa assim, eu construí, quero uma casa dessa forma. Querido, seja preocupado com a casa que você tem que ter lá no céu. Viu? Tiago capítulo 4, versículo 14, diz que a nossa vida nessa terra é simplesmente como um vapor. Sabe o que é um vapor? É algo que em 3, 4 segundos desaparece. O apóstolo Tiago, ele vem fazer essa comparação. E às vezes nós estamos tão preocupados com o modelo do carro, o carro do ano. Meu irmão, 2021, o seu carro não vai ser mais do ano, vai ser 2020. O carro que às vezes você pelejou tanto para ter em 2019, ele já não é mais do ano, ele é 2020, já chegou. Querido, olha, comece a se preocupar, comece a colocar o foco nas coisas que são do alto. Viu? É maravilhoso eu e você juntarmos as nossas pedras lá na nossa coroa, lá do céu, querido. É importantíssimo que você faça disso. Faça isso, amém? Novidade de vida. Deus tinha algo especial na vida de Abraão, amém? Mas Abraão poderia escolher, né? Entre as campinas verdejantes e o deserto. Mas algo tinha no coração de Abraão. Deus, é deserto, eu vou para o deserto, porque tu estás comigo, amém? O novo de Deus, às vezes, realmente é controverso.
Lá na história bíblica cita que um general, por nome de Naamã, ele tinha na sua casa uma menina judia, e essa menina dava muito bom testemunho. E esse general, ele tinha uma doença terrível, né? Ele tinha uma lepra. E a menina dá um bom testemunho e fala: meu senhor, lá na minha terra tem um profeta, tem um homem de Deus que pode curar a sua lepra. O meu Deus pode usar o profeta, o homem de Deus, para curar a sua lepra. Mas eu queria imaginar o que tinha na mente desse general. Talvez ele fosse ao encontro, e ele foi ao encontro desse profeta. Ele viajou lá para as terras longínquas, e ele viaja e vai ao encontro do profeta. E aí você consegue imaginar o que tinha na cabeça do general? Provavelmente ele levou alguns donativos, algum dinheiro, uma ótima quantia em dinheiro, para dar para o profeta. E o profeta, ele como homem de Deus, ele dá uma ordem, e as ordens, e o que Deus tinha de novo para a vida de Naamã, não tinha nada a ver com o que ele imaginava. Simplesmente, Deus diz através do profeta, viu, vai lá naquele rio, o Rio Jordão, e pula lá, dá 7 mergulhos lá. E o interessante é que, provavelmente, Naamã tinha na sua propriedade piscinas, com águas bem mais límpidas do que o Rio Jordão, né? Mas parece que o deserto, parece que o que Deus tem de novo para mim e para você, não é nada convencional. Entenda isso, que o agir de Deus nem sempre é o nosso convencional. Deus age de forma diferente, mas é para nos abençoar, amém? Sabe por quê? Se fosse da maneira convencional, adivinha, a gente ia dar glória para quem? Foi a força do meu trabalho, foi eu que conquistei. Olha, foi aquele meu amigo coach que me instruiu. Olha, não. Quando a gente quer o novo de Deus e permite que Deus venha agir na nossa vida, a gente dá glórias para Ele, amém? Tudo é por Ele, é para Ele, a Ele eternamente, como diz o profeta, amém? O segundo estágio ali na vida de Abraão, era a promessa de ter um herdeiro. E aí eu digo para você, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir, né? E aí no versículo, vamos caminhar um pouquinho, Gênesis capítulo 15, versículo 16, Deus anima e diz a Abraão que vai dar a ele um filho. Aqui Abraão já tinha 86 anos, quando Deus faz essa promessa. Você consegue imaginar um negócio desse? Lá no capítulo 12, versículo 2 e 3, Deus promete a Abraão que dele sairá uma grande nação. E aí, como que Abraão começou a imaginar? Bom, posso adotar um filho, né? Porque afinal, Sara era estéril, agora aos mais de 80 anos, aos mais de 70 anos, ela não vai ter filhos realmente. Agora Abraão, com 86 anos, se passaram mais 11 anos, Deus agora faz a promessa. Abraão, lembra que eu te prometi que você vai ter uma grande nação, de ti sairá uma grande nação? É porque eu vou te dar um filho. Bom, você consegue imaginar um negócio desse? Mas eu quero dizer, o que parece mais absurdo, o que parece mais impossível, Deus vai fazer. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, amém? Amém, irmã Vera? Deus vai cumprir, amém, Vera? Segura a benção em nome de Jesus. Aleluias. Aos 86 anos, então, parece que Abraão vai dar um jeitinho nas coisas. E ele permite, então, a Sara falar, olha, faz o seguinte, deita-se lá com Agar é minha serva, e você vai ter um filho, porque afinal, Deus te prometeu um filho que seja, então, da nossa serva. Então, Abraão quer dar essa mãozinha para Deus. E como a gente comete esse tipo de erro, né, querido? Quando as coisas não estão acontecendo ao nosso tempo, a gente insiste em dar uma mão para Deus, em dar uma ajuda para Deus. Aí nós cometemos grandes erros. Aí nós pisamos na bola, literalmente, né? Interessante que o filho de Agar vive em conflito com a família até os dias de hoje, né? Mas isso é uma outra história, amém? Quando demora muito para se cumprir, parece que nós tentamos então
dar uma ajuda para Deus, com coisa que Deus precisa da nossa ajuda. Diferente de nós fazermos a nossa parte, nós fazemos a nossa parte uma coisa. A gente querer fazer a parte de Deus, realmente não dá. Realmente não dá. Mas o ser humano, ele é assim, ele ora a Deus, né? Ele suplica a Deus, mas depois de um tempo, ele busca de novo, traz de novo, Senhor, me entrega de novo esse problema, porque como não está vindo logo a solução, eu preciso solucionar. Assim somos nós. Assim somos nós. Mas Deus nos chama hoje à noite para vivermos uma maturidade cristã, subirmos mais um grau na nossa maturidade cristã. Amém, querido? Amém. Nós estamos realmente apegados ao problema, né? Como eu disse há pouco. É a minha luta, é a minha adversidade, é o meu deserto, né? É isso. A gente toma posse. Querido, Deus vai cumprir. Se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Amém? Então Deus, parece que Abraão então vive ali mais esse estágio na vida dele. E quando eu e você recebemos a promessa de Deus, a gente vive esse time, vive esse tempo, né? E cabe a eu e a você nos comportarmos como servos de Deus e servos fiéis. Amém? Mas Abraão, parece que ele fica 13 longos anos distante de Deus. Porque afinal, quando ele comete o erro, né, de engravidar Agar, e nasce ali o seu filho, Ismael, parece que então, pastor, as coisas se acomodaram. E ele fez a maneira dele. Mas Deus tinha prometido um filho para ele. E o filho para ele era com Sara. Mas nós somos assim. Tem alguns momentos da nossa vida que a gente se acomoda com a situação, a gente se conforma com a luta, a gente se conforma com a adversidade, e aí, de repente, a gente conquista o que a gente imagina ser, que na verdade é 10%, 1% do que seria a bênção, mas a gente se conforma com aquilo, porque nós somos seres humanos, e seres humanos, nós somos assim. A gente se conforta, a gente se conforma com aquilo, sendo que Deus tem muito mais para nós, amém, querido? Você e eu não podemos deturpar as bênçãos de Deus, deformar as bênçãos de Deus. Querido, Deus te deu alegria, então alegre-se, amém? Deus te deu honra, então permaneça, querido, na virtude, amém? Deus te deu um dom, permaneça, não rejeite esse dom, querido, em nome de Jesus. Deus fala com você aqui nessa noite, não rejeite esse dom, em o nome de Jesus, amém? A mudança do nome e uma nova aliança, é uma nova etapa na vida de Abraão. Aqui, na verdade, começa a fase do amadurecimento real na vida de Abraão. Ele era um homem respeitoso, ele era um homem ético, ele era um bom pai de família, ele era um bom líder, ele era tudo isso que eu e você somos. Se ele vivesse hoje, ele seria também um bom cristão. Onde eu quero chegar com isso? Que eu e você, nessa noite, temos a oportunidade de amadurecermos na fé, amadurecermos ainda mais a nossa vida com Deus, a nossa vida com Cristo. Hoje é noite oportuna, hoje é noite oportuna para mim e para você, de uma nova aliança com Deus, amém? Passaram-se 13 anos e parece que Abraão está um pouco distante de Deus. 13 com 86, isso quer dizer que Abraão tem agora 99 anos. O filho de Abraão ainda não nasceu. Mas desde o início da mensagem eu estou falando que Deus vai cumprir na sua vida a promessa dele. E Deus vai cumprir. Mesmo aos 99 anos de idade, seria Deus capaz, teria capacidade, Deus, de ainda dar um filho para Abraão? Um filho para Sara? Sara tinha quase 90 anos. Era possível Deus fazer isso?
Antes disso, antes de Deus confirmar e falar assim, ó, daqui a um ano, eu volto aqui, Abraão, para falar com você. Sara, daqui a um ano eu volto aqui para falar com você. Deus faz primeiro troca o nome de Abraão, troca o nome de Sara e faz uma aliança com Abraão naquele dia, aos 99 anos de idade. Você que julga que está tudo perdido, você que julga que não tem mais solução, Deus tem uma promessa, Deus tem uma aliança para mim e para você nessa noite, amém, querido? Glórias a Deus. No Gênesis capítulo 17, versículo 1, então, no versículo 7, ele faz uma aliança, então, Deus faz uma aliança com Abraão. Que tremendo, hein? Você consegue se imaginar você fazendo uma aliança com Abraão, com Deus? É necessário que Deus desça hoje aqui, de forma corpórea, numa forma de anjo, para fazer uma aliança com você? Não. Hoje, ainda hoje, é possível que eu e você façamos uma aliança com Deus. É simples. Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você. E hoje nós temos livre acesso a Deus, amém, querido? Glória a Deus, hoje é noite oportuna para que você possa sim fazer uma obra, uma aliança com Deus. Lá no versículo 4, ele diz assim: farei de ti pai de multidões. Que tremendo Deus falar isso para Abraão, né? E Deus vai cumprir. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. Deus promete isso para Abraão. Dar-te-ei um filho, fala lá no versículo 16. Aí caminhando mais um pouco, Gênesis capítulo 18, do 10 ao 14, Abraão, com 100 anos de idade, vê o seu filho nascer da sua velha senhora Sara. Deus cumpre na vida de Abraão algo totalmente impossível, inimaginável. Se era complicado para Abraão, ele como homem, né, fecundar uma criança, quanto mais a Sara. E Sara duvida disso, Sara ainda ri de Deus. As mulheres que aqui estão, ririam de Deus também? Com certeza, né? Querido, Deus muda o seu cativeiro nessa noite, amém? Deus faz o impossível acontecer, amém? No versículo 14, eu faço questão de ler, diz assim: acaso para Deus há coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Essa é uma das melhores etapas da vida de Abraão, claro que é. Deus cumpre algo extraordinário na vida dele, e Deus vai abençoar toda a face da terra através de Abraão. Que tremendo isso! Você consegue imaginar você sendo um abençoador dos seus vizinhos, da sua família, no seu trabalho, na sua empresa? Você consegue se imaginar como abençoador? Amém? Amém, querido? Coloque-se na posição de abençoador, assim como Abraão fez. Ele se colocou na posição para receber. Ele acreditou num algo impossível. Se está difícil, se está impossível para você, maravilha. Deus é o Deus do impossível. Deus faz grandes coisas mesmo. Amém? Glória a Deus. Quando nós selamos uma aliança com Deus, isso tem algo espiritual. Isso é feito de forma tremenda, porque é selado, sabe aonde? Lá nos céus. Lá nos céus é selada essa aliança. Amém? Você lembra quando você fez aquele voto, quando você fez aquela aliança? Deus ainda se lembra. Quantos votos, quantas alianças nós fizemos com Deus e às vezes nós nem lembramos, mas Deus se lembra, amém? De cada uma das promessas que Ele te fez. Às vezes nós até esquecemos dos nossos sonhos, às vezes nós esquecemos dos nossos projetos, mas Deus não se esquece, porque Ele lembra de todas as nossas orações. Ele escuta todas as nossas orações, amém? É algo tremendo. Cele uma aliança com Deus hoje à noite, amém, querido? Olha,
Se é um filho que você quer, cele essa aliança com Deus, consagre esse filho a Deus. Amém? Glórias a Deus. Se é a sua carreira, consagre a sua carreira a Deus. Ricardo, mas é necessário? Claro que é necessário. Claro que é necessário. Para você levar à frente a sua carreira, ser uma carreira brilhante, em qualquer patamar que você tiver. Querido, consagre isto a Deus. Seja o melhor advogado, o melhor engenheiro, o melhor designer, o melhor músico, seja o melhor no que você faz, seja o melhor vendedor, seja o melhor que você faz, e você estará glorificando o nome de Deus. Aonde você estiver, olha, a minha empresa será a melhor de Jundiaí nesse nicho de mercado que eu trabalho. Glórias a Deus, porque será conhecido. Olha, é aquele é o Fábio lá da Nazareno e Las Chaves, pastor. Glórias a Deus. Consagre a sua empresa, Renato. Consagre a sua empresa, Josi. Será o melhor café. Glória a Deus. Amém? Dos altos dos céus. Amém, meu filho, glória a Deus. Deus tem algo realmente tremendo. Deus pode cumprir, Deus quer cumprir nessa noite. Faça uma aliança com Ele, assim como Abraão fez, e foi um abençoador de toda a face da terra, porque é cumprimento da Bíblia. Através dele, toda a face da terra seria abençoada. E existe um mistério nisso, mas isso é você que frequenta a escola bíblica que entende disso, né, pastor? Glória a Deus, amém. A última fase aqui que eu quero falar sobre Abraão é o maior teste da sua fé, e os irmãos sabem dessa história. Isaac então nasce, né, ali aos 100 anos de Abraão, aos 90 e tanto ali de Sara, eu não anotei, mas que seja, nasce Isaac, que bênção, que alegria, né? Que tremendo, que maravilhoso, glórias a Deus, né? Gênesis 21, versículo 5, mas aí no Gênesis, lá no capítulo 21, caminhando mais um pouquinho, 21, versículo 5, Deus vem aprontar a uma com Abraão, vem pedir a Isaac como sacrifício vivo, no altar do Senhor. Abraão sobe a montanha e vai oferecer a Isaac como cordeiro, vai oferecer Isaac em sacrifício. Você vai imolar, ou seja, literalmente você vai matar o seu filho em sacrifício num altar lá no alto do monte. Que pedido difícil! E como Abraão acata essa ordem? Como Abraão, ele vai administrar isso? Como ele imagina depois ele voltando do monte e ele explicar para Sara, eu acabei de sacrificar nosso filho. E tem gente que imagina que o filho Isaac tinha 5 anos, 10 anos, 15, 20. Isaac já tinha 27 anos, querido. Que silêncio, não? Pastor imagina oferecer a Miriam em sacrifício no altar? O Rafael, que tem mais ou menos essa idade, né? É algo realmente inimaginável. Querido, oferece o teu filho, não em sacrifício, mas oferece ele a Deus. Deus está ouvindo as suas orações. Continua clamando. Continua clamando pelo seu filho, continua clamando pelo seu esposo, apresenta ele a Deus. Deus tem algo realmente inimaginável, e o Deus que vem agir ali naquele monte é o Deus Jeová Jirê, é o Deus que proverá. Porque Isaac vai questionar o seu pai: pai, mas eu estou vendo aqui o fogo, eu estou vendo a lenha, mas cadê o cordeiro, papai? Meu pai, cadê o cordeiro? A resposta de Abraão:
talvez já com lágrimas nos olhos, talvez chorando, talvez em pranto, ele vai dizer: Isaac, Deus proverá, Jeová Jirê na sua vida, Deus irá prover, querido. Não se assuste, não se aterrorize, é o teste da nossa fé. Oh, rachalabarabás, está difícil, está complicado, mas Deus é o Deus Jeová Jirê, Ele proverá. Aleluias. Eu e você estamos preparados então para ter a nossa fé testada diante de Deus? Nós estamos preparados nessa noite para passar o que nós temos que passar em 2020? Você está preparado, querido, para o que vem aí pela frente? Parece ser o impossível, parece ser o final, mas não é o final. A última palavra é a palavra de Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. Abraão estava decidido então a obedecer a Deus, porque ele segue determinado no seu caminho. E a caminhada, pastor, não era fácil, era íngreme, né? Mas ele tinha que subir o monte. Está difícil a caminhada, querido, não está fácil, não é um caminho fácil, mas com Deus vai dar tudo certo, com Deus lá no final vai tudo certo. Continue subindo, continue escalando, é para o alto mesmo que a gente vai, é em direção ao altar mesmo que é a nossa bênção, é em direção ao altar mesmo que é a nossa vitória. Aleluias. Abraão então é chamado como pai da fé. É possível nós vencermos pela fé, querido? Claro que sim. E Abraão então prepara o altar, prepara o fogo, prepara a lenha, e a Bíblia diz que ele coloca Isaac sobre o altar. E antes dele imolar, antes dele tomar aquela decisão, diz que o anjo do Senhor vem e toma a mão de Abraão e diz: não, Abraão, não é necessário. Não, Abraão, o cordeiro perfeito de Deus não estava ali. Isaac, assim como eu e você, tinha pecado, mas um cordeiro morreu por mim e por você 2000 anos atrás, na cruz do Calvário. Ele não tinha defeito, não tinha pecado, e ele morreu por amor a mim e a ti. Ele morreu por amor do teu filho que está nas drogas, pelo teu filho que está fora da igreja, mas Deus ainda olha, Deus ainda cuida, e Deus cuida com carinho, Deus cuida com zelo. Amém, aleluias. Naquele dia, a sua fé será aprimorada. Romanos no capítulo 4, do versículo 16 ao versículo 22. Vou chamar o ministério de louvor aqui. Lá no versículo 17, se eu não me engano, diz assim: vivifica os mortos e traz à existência as coisas que não existem. Deixa o Paulo Azaf vir aqui, Júlia, vem cá. Vem cá, Paulo, com o papai. Vem cá com o papai. Glória a Deus. Fica aqui com o papai. Dá para ver aí, Thales? Muito bem. Preciso pegar aqui meu... Vivifica os mortos e traz à existência as coisas que não existem. O apóstolo Paulo está discorrendo e descrevendo algo sobre Abraão. E o que ele quer dizer, querido, nesse trecho escrito aos Romanos, o apóstolo Paulo falando aos Romanos, o que ele quer dizer com isso? Que Abraão considerava a sua carne como mortificada. Ele entendia que a sua carne era mortificada. 100 anos de idade, não tem como eu conceber, não tem como eu frutificar e dar um filho para Sara. Querido, o que você julga impossível, assim como Abraão julgava ser impossível, porque a sua carne era mortificada, estava morta, né? Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Querido, Deus vai fazer, porque Deus é perfeito, Deus é o Deus do impossível, amém? Deixa eu tirar aqui o meu menino lindo. Alguém disse para mim e para Dora: esse menino
não vai nascer vivo. Foram 3 os diagnósticos médicos. Da mesma forma como Abraão, eu me apeguei na palavra de Deus. Espera aí, estão falando que meu filho vai nascer morto. É 1 diagnóstico, 2 diagnósticos, 3 diagnósticos, 2 diagnósticos de morte. E o terceiro dizia que ele não sobreviveria ao 2º mês de vida. Obrigado, filho, vai lá com a Júlia. A máscara dele. A máscara dele, toma aqui, filho. Querido, está aí, para testemunhar, para a vergonha de Satanás, e para eu falar para você nessa noite, o que você julga ser impossível, é possível. Mas Ricardo, eu não tenho nada, inclusive, para me apegar. Não tem problema, porque a Bíblia diz assim, que Deus traz à existência as coisas que não existem, porque é o Deus a qual nós servimos, amém? Glórias a Deus. Lá Tiago capítulo 2, versículo 21 e 23, diz que agora Abraão não é considerado somente o pai da fé, ele é chamado agora de amigo de Deus. Glória a Deus. Nós teremos a nossa fé provada. Você está tendo a sua fé aí provada? Querido, depois dessa etapa, você vai ser considerado amigo de Deus. Como é bom ser chamado amigo de Deus. É um relacionamento maravilhoso, é diferente. Porque tem gente que tem medo de Deus, vê Deus como um velho de barba branca, com um raio na mão, disposto a ferir a quem comete pecado. Tem gente que imagina assim Deus. Deus é justiça, Deus é amor, Deus é justiça. Mas eu quero dizer para você que Ele quer ter um relacionamento de amigo. Fica firme na tua fé. Fica firme na tua fé. Amém? Glórias a Deus, glórias a Deus. O teu Redentor vive. Louve lá.